Pessoal, exemplo aí de continuidade da função. Primeiro nós vamos fazer o gráfico dessa função. Então eu vou fazer aqui o plano cartesiano. Beleza. Aqui, ó, então a primeira parte dessa função, 3 mais 2x aqui em cima, é uma função do primeiro grau. Para uma função do primeiro grau eu preciso de dois pontos. Como o x tem que ser menor ou igual a menos 1, eu vou pegar para valor de x o menos 1 e o menos 2. Se eu colocar menos 1 no lugar do x, a função é essa aqui, ó, 3 mais 2x. Se eu colocar menos 1 aqui no lugar do x, menos 1 vezes 2 é menos 2 e 3 menos 2 é 1. Então, vou marcar o ponto aqui, ó, x menos 1, y1. Né? E esse ponto vai ser fechado porque tem um sinal de igual aqui. Ó, né? Menos 2, se eu colocar menos 2 aqui, ó, menos 2 vezes 2 dá menos 4, 3 menos 4 é menos 1. Ou seja, quando o x for menos 2, né? Quando o x for menos 2, o y vai ser menos 1, tá aqui, ó, menos 1. Então, nós estamos falando desse ponto aqui, ó. E aí a reta desce aqui, vindo aqui para baixo. Segunda parte da nossa função, x ao quadrado menos 1. Se fosse só x ao quadrado, seria uma parábola passando aqui na origem voltada para cima. Mas, como não é isso, né? É x ao quadrado menos 1, então na verdade vai ser uma parábola passando aqui no menos 1. Ao invés de passar no zero, ela vai passar no menos 1. Então vou tirar isso aqui de cima, vai ser isso aqui. Ela toca no eixo x aqui em dois valores. Para descobrir isso é só pegar o x ao quadrado menos 1 e igualar a zero, que a gente vai descobrir que x é igual a menos 1 e x é igual a 1. Então aqui vai ser menos 1 e 1. Vou pegar essa parábola inteira? Não, vou pegar só entre o menos 1 e o 1. Ou seja, vou riscar o que está para o lado de cá e vou riscar o que está para o lado de cá. Como o 1 tem sinal de igual, ela vai terminar fechada. Como o menos 1 não tem sinal de igual, ela vai iniciar-se aberta. Então, aqui vai ser aberto, parábola, passou aqui, bateu nesse ponto, aqui fechado. E aí a gente já consegue identificar o primeiro valor aqui, ó, que a gente não vai ter a ideia de continuidade da função aqui. Ó. Nesse momento, quando x é igual a menos 1, não vai ter a continuidade da função. O gráfico deu um salto ali. Ó. Terceira parte do meu gráfico, 2, quer dizer, y igual a 2. Ó. Lembrando que y igual a 2 é uma reta na horizontal passando no 2. Só que eu vou pegar toda a reta? Não. Só vou pegar do 1 em diante. Ó. Então, eu vou riscar tudo aqui que é antes do 1 e vai começar no 1 com bolinha aberta porque não tem sinal de igual. Ó. Então, vou marcar aqui o ponto 2. Né? O ponto 2 está aqui. E ele vai começar aqui, ó, justamente aqui no ponto 1. Ó. Bolinha aberta, uma linha na horizontal aí. Ó. Então, aqui a gente percebe também outro ponto onde a função não é contínua. Então, o gráfico vai ser esse aí. Ó. Agora, vamos analisar a continuidade dessa função em alguns pontos. Né? Primeiro, no ponto 0, né? Menos 1 quer dizer. Analisar o ponto menos 1, são os valores aí. No exercício sempre vai determinar uns pontos para você olhar a continuidade. Então, qual que é o primeiro passo? É calcular o f de menos 1. Ou seja, se x é igual a menos 1, quanto que vale o y? O igual está aqui. Ó. Então, eu vou pegar a função 3 mais 2x e no lugar do x eu vou pôr menos 1. Aqui vai dar 2 vezes menos 1 é menos 2, 3 menos 2 é 1. Ok. Segundo passo, calcular o limite da função quando o x tende a menos 1. Mas como o ponto menos 1 é o ponto de transição, eu vou ter que fazer limite lateral. X tendendo a menos 1 pela esquerda e x tendendo a menos 1 pela direita. Se x tende a menos 1 pela esquerda, ele é menor. Se ele é menor, a função vai ser de cima, que é o 3 mais 2x. Se ele tende a menos 1 pela direita, ele é maior do que menos 1. Então, vai ser essa função de baixo, que é o x ao quadrado menos 1. Substituindo menos 1 aqui, aqui vai ficar 3 menos 2 é 1. Substituindo menos 1 aqui vai dar 0. Como os resultados são diferentes, quer dizer que esse limite aqui não existe. Se não existe, no ponto menos 1, a função não é contínua aí. Beleza? Outro ponto, x igual a 0. Vou analisar o x igual a 0 agora. Ó. O 0. Primeiro passo no ponto 0, calcular o f de 0. Se x é igual a 0, ele está entre menos 1 e 1. Então, a função vai ser x ao quadrado menos 1, onde eu vou trocar o x por 0. Então, vai dar menos 1. Segundo passo, calcular o limite quando x tende a 0. E a função, nesse caso, se x é próximo a 0, o x está entre menos 1 e 1, a função vai ser x ao quadrado menos 1. Substituindo 0 no lugar do x,
também vai dar menos 1. Terceiro passo, o resultado que encontrei no primeiro foi menos 1. O resultado que encontrei no segundo também foi menos 1. Como eles são iguais, no ponto 0 a função é contínua aí. Beleza? Ponto 1, x igual a 1. Vamos lá, primeiro passo, calcular o f de 1. f de 1. O f de 1, primeiro passo, é verificar, né, qual é o valor de y quando x é igual a 1. Mas se o x é igual a 1, a função é x ao quadrado menos 1. Então vai ficar 1 ao quadrado menos 1, que vai dar 0. Segundo passo, calcular o limite da função quando x tende a 1. Vai ter que fazer limite lateral, porque 1 é ponto de transição. Então, limite quando x tende a 1 pela esquerda e limite quando x tende a 1 pela direita. Se x tende a 1 pela esquerda, ele é menor do que 1. Se ele é menor do que 1, a função é x ao quadrado menos 1. E trocando o x por 1 vai dar 0. Se x é maior do que 1, a função já vale 2. Se a função vale 2, como não tem x para substituir, a resposta vai ser 2. Como os resultados são diferentes, quer dizer que a minha função não é contínua no ponto 1 aí, beleza? Então, ela não é contínua porque deu problema no segundo passo. Então, eu vou colocar aqui, não é contínua aí.